Você já se perguntou quando exatamente vai acontecer o arrebatamento da igreja? Será antes da tribulação ou será depois, no glorioso retorno de Cristo? Essa é uma das perguntas mais debatidas entre cristãos sinceros ao redor do mundo. E hoje nós vamos olhar para essa questão com profundidade, sem sensacionalismo, sem polêmica, mas com a Bíblia aberta e o coração atento. Você vai conhecer com clareza, respeito e equilíbrio as duas visões mais conhecidas sobre o arrebatamento: o pré-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Seja muito bem-vindo ao canal Desvendando Verdades Bíblicas. Eu sou Lúcio Silva Sete e neste estudo vamos juntos mergulhar nesse tema com seriedade e amor pela palavra. Fica comigo até o final e tire suas próprias conclusões com a Bíblia nas mãos. Vamos estudar juntos? Então, bora lá! O arrebatamento é uma promessa gloriosa da Bíblia, mas o momento em que ele acontece é interpretado de formas diferentes, e isso não precisa ser motivo de divisão, mas de estudo. Este vídeo não tem a intenção de impor uma doutrina, mas de apresentar com respeito e base bíblica as duas principais posições. Nosso objetivo aqui é simples: trazer clareza, respeitar os irmãos em Cristo e ajudar você a se preparar, porque o Rei está voltando. De forma bem direta, existem duas visões principais: o pré-tribulacionismo, que acredita que a igreja será arrebatada antes da tribulação, e o pós-tribulacionismo, que acredita que a igreja passará pela tribulação e será arrebatada depois no retorno visível de Cristo. Ambas creem na volta de Jesus, na vitória dos santos e no juízo final. A única diferença está no momento em que o arrebatamento acontece. Vamos começar com o pré-tribulacionismo. Essa visão defende que a igreja será arrebatada antes da tribulação, ou seja, os cristãos não enfrentarão os 7 anos de juízo descritos no Apocalipse. Ela ficou conhecida no século XIX com John Nelson Darby e ganhou força em várias igrejas evangélicas, especialmente entre os pentecostais. Mas o que sustenta essa visão na Bíblia? Vamos aos textos mais citados. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 a 17, Paulo diz o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O texto é claro sobre o arrebatamento, mas não define quando ele ocorre em relação à tribulação. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, Paulo diz o seguinte: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está o ponto: a tribulação seria vista como juízo e a igreja seria poupada desse tempo. Apocalipse 3, versículo 10 diz o seguinte: como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo,
para tentar os que habitam na terra. Os pré-tribulacionistas entendem que isso significa ser retirado antes que ela comece. Em João 14, versículo 2 e 3, Jesus fala o seguinte: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa promessa de Jesus é vista como uma retirada antes da aflição mundial. E ainda tem o argumento da iminência, que significa que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, sem sinais prévios, a qualquer instante, como um ladrão que vem à noite. Outro ponto, eles interpretam as 70 semanas de Daniel como um tempo voltado exclusivamente para Israel, não para a igreja. Ou seja, a tribulação seria um tempo de juízo para o mundo e de restauração para Israel, não para a noiva de Cristo. Essa visão, portanto, valoriza o livramento e a vinda secreta e repentina de Cristo e a esperança de escapar da ira vindoura. Agora vamos olhar para o pós-tribulacionismo. Essa visão tem raízes muito mais antigas, registradas em escritos dos cristãos primitivos nos primeiros séculos da fé, como Irineu, Justino, Martim e Tertuliano. Ela afirma que a igreja passará pela tribulação e será arrebatada no mesmo momento da volta de Cristo em glória. Quais textos dão base para essa visão? Mateus 24, versículo 29 a 31, que diz: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade nos céus. Esse é um dos textos mais diretos. O arrebatamento acontece depois da tribulação, segundo as palavras do próprio Jesus. João 16, versículo 33 diz o seguinte: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui a promessa não é de retirada, mas de presença de Cristo no meio da dor. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, de 1 a 4, Paulo diz o seguinte: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não nos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venham a apostasia e se manifeste o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ou seja, o anticristo vem antes da volta de Cristo e do arrebatamento.
Apocalipse 13, versículo 7, diz o seguinte: E foi permitido fazer guerra contra os santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Esses santos, segundo o pós-tribulacionismo, são a própria igreja, que permanece fiel mesmo na perseguição. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, Paulo diz o seguinte: no momento, no abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Eles conectam essa trombeta com Apocalipse 11, quando o reino é entregue a Cristo e ele reinará para sempre. Ou seja, a igreja passará pela tribulação, mas sairia vitoriosa e seria arrebatada na gloriosa volta de Jesus. Essa visão valoriza a fidelidade, a perseverança dos santos e o preparo espiritual, mesmo em meio à dor. Agora que você conhece as duas interpretações mais populares sobre o arrebatamento, antes ou depois da tribulação, talvez uma pergunta tenha surgido no seu coração. Mas se essas ideias são tão diferentes, será que uma delas é heresia? Ou até mesmo, será que quem crê diferente está forçando a Bíblia, fazendo exegese? E é aqui que eu preciso te dizer algo com todo carinho e responsabilidade. Nem o pré-tribulacionismo, nem o pós-tribulacionismo podem ser classificados como heresia. Ambos os grupos afirmam pilares fundamentais e inegociáveis da fé cristã, como a volta literal e triunfante de Jesus Cristo, o juízo final, a autoridade das Escrituras e a salvação exclusivamente pela graça mediante a fé. Heresia seria negar que Jesus voltará, que ele é Deus ou que ele morreu e ressuscitou por nossos pecados. Mas tanto o pré como os pós creem nessas verdades com convicção. E quanto à exegese? Exegese é quando alguém lê a Bíblia impondo suas próprias ideias ao texto. É quando a pessoa força o texto a dizer algo que ele não está dizendo, só para defender uma opinião pessoal. Mas aqui está a chave. Tanto os estudiosos que defendem o pré, quanto os que defendem o pós, buscam honestamente interpretar o que está nas Escrituras. Eles usam contextos históricos, cruzamento de passagens, análise gramatical e estudo das profecias, ou seja, ferramentas de exegese, não de manipulação. A diferença entre eles está na interpretação da cronologia dos eventos, não na negação das verdades essenciais do Evangelho. No fim das contas, saber exatamente quando Jesus virá é secundário, diante da pergunta mais importante: estamos preparados para encontrá-lo? Vamos comparar as duas visões? O pré e o pós-tribulacionismo. Quando ocorre o arrebatamento? Pré, antes da tribulação. Pós, depois da tribulação. A igreja passa pela tribulação? Pré, diz que não. Pós, diz que sim. Quantas vindas de Cristo? Pré
duas fases, secreta e invisível, pós uma única vinda gloriosa. A ênfase teológica, pré-livramento, pós-perseverança. Origem histórica, pré-século XIX, Darby, pós-igreja primitiva, século I. Ambas creem no arrebatamento, ambas creem na volta de Jesus, ambas guardam o mesmo Senhor e ambas têm base bíblicas para refletir. Agora deixa eu falar com você que ficou até aqui. Mais importante do que o momento do arrebatamento é a certeza de que ele vai acontecer. Cristo voltará, isso é fato. A pergunta é: você está pronto? Se for antes da tribulação, você está preparado para ser levado hoje? Se for depois, você está firme o bastante para suportar a perseguição? Viva sua vida santa. Não se distraia com esse mundo. Permaneça fiel em oração e vigilância. Não deixe que esse debate vire briga. Deixe que ele te inspire a viver com mais temor e esperança. Se esse conteúdo te abençoou, já deixa o like, comenta aqui embaixo. Você já conhecia essas duas visões? Qual delas mais faz sentido para você? Mas lembra, respeito acima de tudo. Aqui no canal Desvendando Verdades Bíblicas, nós buscamos clareza, equilíbrio e reverência à palavra. Se inscreva e ative o sininho para receber mais estudos como este. E não saia agora não. Clica no vídeo que está aparecendo aqui na tela e continue aprendendo sobre as profecias bíblicas. Que o Espírito Santo te prepare, porque Cristo está voltando. Até o próximo estudo, se Deus quiser.